Jaocho, bom dia. Isso, é assim que se fala bom dia em Guarani. Jaocho. Meu nome é Jacho Capotã, que em Tupi-Guarani quer dizer Flor Filha do Sol. Sou uma Tchundária, uma guerreira do povo Guarani. O município de Biguaçu é parte do território tradicional do povo indígena Guarani que habita a região há muitos séculos. Meu povo é um dos mais antigos que ainda vivem aqui em nossas terras de Biguaçu. Mas vocês sabem quem são os Guarani? Muito tempo atrás, antes do município ser criado e antes do Brasil ser criado, os Guarani já viviam no litoral de Santa Catarina. Eles falavam a mesma língua que falam hoje. A língua Guarani é um dos 274 idiomas que os indígenas das 305 etnias do Brasil falam até hoje. E você sabia que o próprio nome do nosso município vem da nossa língua Guarani? Os Guarani chamam a região de Mibiguaçu. Mibi pode ser traduzido como lagarta e Guaçu é grande. Segundo alguns indígenas, antigamente existia uma lagarta gigante na região. Logo depois dos primeiros contatos com portugueses e espanhóis, os Guarani foram chamados de Carijó, porque os europeus os viam tomando chá de erva mate ou caá. Em Guarani, sugar a bomba do chimarrão é chu. Assim, os tomadores de caá ficaram conhecidos como Cari-chu, que virou Carijó. É engraçado como o mesmo povo recebe vários nomes ao longo da história, não é? Mas você sabia que a palavra Guarani não tem nenhum sentido na língua Guarani? Acredita-se que os incas que viveram na Cordilheira dos Andes chamavam a tanga de pano de uara e as pessoas que usavam a tanga de uaraiu. Assim, os hoje chamados de Guarani teriam sido então chamados pelos europeus devido ao uso tradicional de tangas de algodão. Atualmente, dentro do município de Biguaçu, o povo Guarani possui 4 áreas indígenas, sendo 2 terras indígenas ainda em demarcação e 2 reservas indígenas adquiridas via compensação por conta dos impactos da duplicação da BR-101/SC. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o povo Guarani, ajude a divulgar aos seus amigos e parentes explicando o que você aprendeu. Quando vir algum indígena em Biguaçu, lembre-se que ele descende dos antigos habitantes da região e devem ser respeitados conforme garante a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231. Mas antes dos Guarani, outros povos mais antigos passaram por estas terras, e outros chegaram depois. E todos juntos trabalharam e contribuíram para a riqueza que dispomos em nosso município nos dias de hoje. Sabemos desses povos tão antigos graças a uma ciência chamada arqueologia. A arqueologia é a ciência que estuda o passado de culturas humanas muito antigas por meio dos vestígios materiais preservados ao longo de muito tempo. Os locais onde são encontrados chamam-se sítios arqueológicos. O município de Biguaçu possui sítios arqueológicos com idade bem antiga e sítios históricos com grande valor arquitetônico. Tudo isto representa o patrimônio histórico e é muito importante para o município, para o estado e para o país, pois isso é a nossa memória, nossa história e nossa cultura. Quem cuida de tudo isso para nós é o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, IFAN. Em Biguaçu são conhecidos atualmente 15 sítios arqueológicos: sambaquis, estruturas subterrâneas, sítios líticos, sítios históricos e uma oficina de polimento. Há milhares de anos, diferentes povos viveram e fizeram cultura em nossas terras. Os mais antigos são os grupos de caçadores-coletores que deixaram vestígios de instrumentos de pedra lascada nas oficinas líticas.
Depois, os construtores dos sambaquis, com vestígios de até 9.000 anos atrás. Depois ainda, os grupos G-meridionais, antepassados dos Laclano, Xokleng, dos Kaingang, que ainda vivem em outras regiões do nosso estado. Por fim, e ainda há centenas de anos, chegaram os Guarani e que estão até hoje fazendo parte da nossa história. Sítios líticos, grupos de caçadores-coletores, os mais antigos. Os sítios líticos conhecidos em Biguaçu são caracterizados por uma série de vestígios feitos de pedra lascada como pontas de flecha e raspadores. Esses sítios são atribuídos aos grupos de caçadores-coletores, em geral formado por poucas pessoas que migravam com frequência pelos seus territórios. Em Santa Catarina, temos sítios com datas de mais de 10.000 anos. Sambaquis, grandes grupos de pescadores-coletores. O significado da palavra sambaqui deriva do tupi tamba, que quer dizer concha, marisco, e qui, amontoado. São grandes montes de conchas, ossos de peixes, aves e outros animais, materiais de pedra intercalados ou cobertos por terra e areia. Também foram encontrados sepultamentos humanos e, embora raras, esculturas em rocha na forma de animais, chamadas de zoólicos. Os grupos humanos que construíram esses sítios arqueológicos eram, sobretudo, pescadores-coletores adaptados a ambientes litorâneos com ilhas, lagoas e estuários, e sua dinâmica social tinha relação direta com a exploração desses ambientes costeiros. Grupo G: Laclano, Xokleng e Kaingang. Os abrigos feitos em covas ou abaixo da terra, conhecidas como casas subterrâneas, são sítios arqueológicos atribuídos aos grupos G meridionais, Xoklengs e Kaingang. São encontradas isoladas e em pequenos ou grandes grupos. Muito tempo depois é que chegamos nós, os Guarani. Nossa presença antiga aqui neste solo é marcada por vestígios dos utensílios de cerâmica que nossos antepassados faziam. Que maravilha saber tudo isso, né? E nós, Guarani, ainda estamos aqui até hoje preservando nossa cultura tradicional. Mas agora eu vou apresentar outro amiguinho nosso. Ele representa outro povo importante na formação da nossa cultura e da nossa identidade, o José Manuel. Oi, pessoal! Que legal tudo que a Jaxucá nos ensinou, né? Como é bom e importante sabermos do nosso passado. Eu tava doida esperando a minha vez de falar sobre nossa cultura açoriana. Venham comigo! Patrimônio cultural é um conjunto de bens materiais e imateriais que representam a memória coletiva e a identidade cultural da sociedade. Aqui em Biguaçu, temos inúmeros bens que contam sobre nossa riqueza cultural. Vamos conhecer mais um pouco da nossa história. No período colonial, a proximidade da ilha de Santa Catarina do continente fez que inúmeros navegadores europeus frequentassem a região, utilizando-a para reparar seus barcos e apanhar mantimentos. Porém, foi somente a partir da segunda metade do século XVII que a coroa portuguesa criou políticas para a ocupação permanente da costa catarinense. Entre essas medidas estava a transferência de milhares de colonos açorianos para a região. Foi nessa época que surgiu, em 1751, a freguesia de São Miguel da Terra Firme, primeiro núcleo de povoamento de Biguaçu. Em 1777, durante a invasão dos espanhóis, foi a sede provisória do governo da capitânia. Ao longo do século XIX, mais imigrantes europeus vieram para o Brasil, incentivados pelo governo imperial brasileiro. Inúmeras famílias, principalmente de alemães, vieram para a antiga colônia de São Pedro de Alcântara. Quase todos foram para áreas rurais e alguns se estabeleceram no local onde hoje é o centro de Biguaçu. Para proteger os bens culturais, desde a metade do século XX, foram criadas políticas públicas para sua valorização e preservação. Mas, por ocasião das obras de construção da rodovia BR-101,
Nas décadas de 1950 e 1960, a maior parte da antiga vila de São Miguel foi destruída para a passagem da estrada. A destruição de muitos sambaquis para o aproveitamento do calcário também é responsável pela perda de muito de nosso patrimônio histórico. Mas a consciência da importância do patrimônio histórico e cultural para todos foi reconhecida. Em 1968, a Prefeitura de Biguaçu sancionou a Lei nº 12, que declarou de utilidade pública a residência colonial conhecida como Sobrado, que em seguida se tornou um museu. No ano seguinte, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, procedeu o tombamento, isto é, garantia de preservação, também da Igreja Matriz e do que sobrou do aqueduto localizado nas imediações. Também foi do governo estadual a iniciativa para proteger a edificação conhecida como Casarão Born, inaugurado em 1891, tombado como Patrimônio Histórico de Santa Catarina em outubro de 1996. Mas há ainda outros bens muito importantes para nossa memória e identidade cultural. Vamos nos unir e garantir nossa memória, que é patrimônio de todos. Oi, pessoal! Quanta coisa para estudar com o Zé Manuel, hein? Então, meus amiguinhos, chegando quase ao final da nossa aventura pelo patrimônio histórico da nossa Biguaçu, alguém deve estar perguntando: e os nossos antepassados que vieram da África? Bem lembrado, pessoal. Apesar de as pesquisas estarem apenas começando, já se sabe alguma coisa sobre sua participação na nossa história. Mas quem vai falar disso é o nosso amiguinho Akin, descendente dos povos africanos. Akin, na cultura Yoruba, quer dizer corajoso, guerreiro, herói. Oi, amiguinhos! Meus avós e os avós de meus bisavós já estavam aqui. Pouco se sabe deles, pois suas condições eram diferentes da dos imigrantes. Ao chegarem, eram separados de suas famílias e obrigados a trabalhar apenas para sobreviver, sem direito à terra ou a salário, nem tinham documento. Só mais tarde, essa realidade mudou e hoje somos reconhecidos como fundamentais na identidade do Brasil e na história de Santa Catarina. Mas as pesquisas ainda não são bem recentes. O livro História Diversa, Africanos e Afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina, contém uma amostra dessa pesquisa recente que, além de dar visibilidade às populações de origem africana em território conhecido como açoriano, estabelece conexões mais amplas e situa Santa Catarina na história do Atlântico Negro. Na época da independência do Brasil, na freguesia da Lagoa, 27% dos habitantes eram escravos, talvez metade deles africanos. Eram Angolas, Benguelas, Congos e Moçambiques. Entre os séculos XV e XIX, aproximadamente 11 milhões de africanos foram escravizados e forçados a virem para o outro lado do oceano. Ainda há muito para se conhecer a respeito da escravidão e sua luta contra o colonialismo e o racismo. Aqui em Santa Catarina, tivemos afrodescendentes muito importantes, como Cruz e Souza, um dos principais poetas simbolistas do Brasil. E também sabemos que no início do século XX havia um grupo atuante de intelectuais negros na região da ilha, como Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida e, mais tarde, Antonieta de Barros. Mas temos que pesquisar muito mais para descobrir outros e reconhecer seu valor para nossa história e cultura. Por isso estamos aqui, minha gente. Vamos estudar, conhecer a nossa história, valorizar nosso patrimônio cultural e lutar por nossos direitos. Todos juntos construiremos esse Brasil de encantos mil.